Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Então hoje nós damos sequência, ao nosso estudo da semana passada do Evangelho de Jesus, onde nós estudamos a passagem dos vendilhões do templo. E nós faremos aquele mesmo formato, onde todos podem participar ativamente, trazendo ali algum subsídio ou algum comentário, algum complemento, para que a gente consiga enriquecer o curso. Essa primeira parte nós podemos fazê-la até em 40 minutos, e depois nós teremos 20 minutos para fazermos as nossas vibrações, essas específicas para esse momento tão peculiar que nós estamos passando, ok? Então, por favor, fique à vontade, participem, comentem, porque a exemplo da outra, é isso que torna tudo muito mais proveitoso. Legal? Sempre lembrando, que quando for comentar, a necessidade de abrir o microfone, tá? Duas coisas importantes. Quando da nossa intervenção, não nos alongarmos demais, senão a gente perde toda a dinâmica da reunião, e também não terem a preocupação de voltar uma segunda ou terceira vez para se manifestar. Pode fazer isso tranquilamente, tá bom? Quando for o caso. A Cecília pediu para que eu conduzisse essa aqui, a outra foi ela, essa ela já escapou. E ela pediu, como nós vamos dar uma continuidade aos estudos da semana passada, que eu fizesse um resuminho do que nós vimos na reunião passada, um resuminho daquilo que todo mundo trouxe, contribuiu com a reunião com informações. Então, a passagem do Vendilhões do Templo, eu vou primeiro colocar a passagem, Vamos abrir com a passagem que é mais correto. A gente lê essa passagem. Fora do ponto aqui. A gente chega lá. Vocês estão vendo a tela do Evangelho? Sim. Alguém se habilita a ler para a gente? Ou é melhor fazer a prece primeiro, hein? Vamos fazer a prece primeiro? Acho que é melhor, Marcelo? Acho que é melhor, né? Vamos fazer a prece, então depois a gente faz a leitura. Ok. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, vamos acalmando nossa mente, vamos nos ligando mentalmente, um ao outro, e vamos rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe em nossa reunião dessa noite, que nos ilumine em nossos lares e também aos nossos familiares, que possamos mais essa noite, de maneira agradecida, obter, compartilhar e ampliar nosso conhecimento sobre a doutrina, que os amigos da espiritualidade possam estar nos ajudando e orientando, e que seja dado a cada um de nós o necessário do assunto que for abordado. Que assim seja. Muito bem. Vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Alguém se habilita a ler o item 5 e o 6 para a gente, por favor? Quer que eu leia? Por favor. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos,
e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Está em Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e em Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Muito bem. Obrigado, Cris. Então, eu vou começar fazendo o resuminho aqui, tá? Do que a gente viu na última reunião. E aí, logo depois que eu fizer o resuminho, vocês entram e complementem, se vocês lembrar mais alguma coisa que, porventura, eu não tenha comentado aqui, tá? Primeira coisa que a gente colocou na reunião passada é esse ensinamento mais direto dessa passagem do Evangelho, né? Que nós não podemos comercializar atos de fé, ou seja, nós devemos dar gratuitamente aquilo que nós ganhamos gratuitamente. As preces, os passes, as vibrações, as orientações, a nossa mediunidade, né? Então, tudo isso a gente precisa propiciar ao nosso próximo gratuitamente, certo? Essa lição nos mostra ainda que é um impedimento absoluto de nós fazermos dinheiro com a fragilidade alheia, com o desespero, muitas vezes, que essa pessoa procura, né, por um alento, por uma religião. Nós não poderíamos jamais pensar em fazer dinheiro dessa situação, né? Lógico, nós precisamos de recursos para manter a nossa casa, mas jamais pedimos dinheiro que sejam excessos e jamais pedimos dinheiro prometendo em troca disso uma salvação. Se nós fizéssemos isso, nós estaríamos errando completamente, né, descumprindo a palavra do nosso mestre. Outra coisa também que a gente abordou na reunião passada foi sobre a reação de Jesus nessa passagem, né? Que a gente conversou bastante, porque é uma reação que nos intriga, que nos traz umas certas indagações, né? Afinal de contas, como concebermos gestos que, no primeiro momento, parecem ser violentos perante a docilidade, a amorosidade que foi sempre de Jesus, né? Como que ele iria ter um comportamento agressivo se ele era um espírito puro, se ele nunca agiu dessa forma perante nós? E a nossa conclusão na reunião foi que ele usou, na verdade, ali, não de violência, não de agressão, mas sim de energia, ou seja, de um vigor, de vontade, de força, né, na defesa daquilo que ele estava propondo. Até porque, se não fosse dessa maneira, simplesmente ninguém o ouviria. E ele fez isso usando de algo que era muito costumeiro à época de todos os profetas e também costumeiro em seus ensinamentos, que era o ensinamento por alegoria, né? Então, ele fez ali uma encenação, ele utilizou de uma linguagem corporal para que todos entendessem o que ele queria dizer. Outra coisa que também foi abordado aí por todos nós foi sobre a força da sua ascendência moral perante todos, né? Uma ascendência tal que fez com que todos naquele momento recuassem, que todos naquele momento tivessem medo e acabasse procurando sair dali e criando com isso
todo um tumulto. Então, o que nós concluímos que essa combinação de fatores acabou gerando, né, essa debandada ali por parte de todos que ali estavam, inclusive dos animais, né, que começaram a se agitar, os animais também começaram e acabou criando ali um certo tumulto. Outra coisa que também nós colocamos foi a questão do templo interno, né, que Jesus estava se referindo não apenas ao templo religioso em si, mas também ao templo interno, a nossa própria intimidade, né? Que nós devemos buscar, da mesma forma que ele fez naquela situação, pela purificação do nosso próprio templo. E isso nós fazemos se nós combatermos os nossos vendilhões, esses vendilhões que estão dentro de nós, que nada mais são do que o apego excessivo à matéria, os vícios, as paixões que nós carregamos com todos. Então, nós precisamos combater isso. E precisamos combater com a mesma energia que ele combateu. Porque senão nós não conseguimos nos livrar disso. Então, nós também precisamos empenhar toda a energia para esse enfrentamento íntimo nosso. Ok? Também foi uma coisa que nós vimos. E vimos, finalmente, um pouco sobre a energia em si, né? O que seria essa energia que Jesus teria utilizado naquele momento? É algo que é um pouco enigmático para nós. Aí a Glaucia até trouxe um texto muito bacana, uma citação do livro Esperança, de Emmanuel, onde ele fala muito sobre isso. E ali ele coloca que Jesus era enérgico, sim, quando se tratava em repelir algum mal injusto perante algum semelhante. Mas que quando era com ele era manso. Ele simplesmente entendia aquela pessoa, né? E ele aceitava aquele comportamento, muitas vezes hostil, com ele. Mas quando era com o próximo, ele agia com mais vigor, com mais energia, né? Ou seja, ele não caía jamais em passividade, ele jamais caiu em omissão, né? Ele sempre procurou combater as injustiças. Então, o que nós aprendemos nesse capítulo do livro mencionado, que é muito importante, depois quem quiser buscar pela internet é bem facinho, chama Indignação, esse capítulo. Nós não podemos, a exemplo de Jesus, tolerar o mal e a hipocrisia, principalmente quando isso vem afetar aos outros, né? Emmanuel chama isso, né, quando nós não temos essa disposição, quando nós cruzamos os braços em nome de uma bondade, ele chama isso de ternura doentia. Olha que termo interessante. Ternura doentia. Então, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós precisamos, sim, manifestar nossa indignação sem sermos raivosos, né, e com toda a sabedoria possível, e utilizar dessa energia que Jesus exemplificou nessa passagem em favor do nosso semelhante, né? Então, esses são alguns pontos que nós discutimos na reunião passada e que eu coloco para vocês, para em cima disso nós darmos continuidade aí. Aí eu passo a bola para vocês darem sequência, seja para complementar o resumo da aula passada, alguma coisa que eu não tenha comentado, né? Seja já para ir contribuindo com mais alguns estudos aqui com o tema. Ok? Quem que gostaria, primeiramente, de trazer algum elemento? Falei direitinho, mais ou menos, o que se passou na última reunião ou não? Não sei, não estava. Posso falar? Você pode.
Não, é que não deu tempo de eu pesquisar muito, mas o pouco que eu consegui pesquisar em relação ao início ali, que parece parte violenta de Jesus, em alguns comentários que eu encontrei, na realidade, é como se fosse uma outra interpretação. Ele foi enérgico ao falar sim, mas a autoridade moral que ele tem assustou a todos quando ele usou dessa energia e ele não empurrou, não derrubou nada, não é. O pessoal querendo sair correndo, porque tem passagens que fala até que caíram as moedas, jogou o dinheiro dos cambistas no chão. Em alguns outros lugares aparece que não. Eles, na pressa de sair, mediante a autoridade moral dele, acabaram saindo, derrubando mesa, largando animais para trás, talvez por vergonha, alguma coisa parecida, e o dinheiro ficou no chão, os animais ficaram para trás, e o pessoal que viu de fora é que acabou falando que Jesus tinha sido essa parte violenta, e na realidade não foi, né? E a outra coisa que você falou, que é da parte interna dos vendilhões, seria mais em relação à barganha, né, que se fazia em relação à promessa. Ah, eu vou parar de comer isso, mas me dá não sei o que, não sei o que. Isso que a gente faria como se fosse um comércio, mas com a espiritualidade não existe isso. Então a gente tem que se proteger mesmo de não querer fazer troca. Ah, eu prometo que eu vou ficar boazinha, mas me ajuda a conseguir não sei o quê. Não existe isso. Não existe. Nós estamos aqui, eles estão nos suportando, né, dando todo o suporte, todo o apoio, toda a proteção, mas para nos auxiliar a evoluir e conseguirmos, sim, o que nós de fato precisamos, não é? Sim. Eu acho que é só isso. É isso mesmo. Muito bom. Estudou, fez o dever de casa. E não fiz, se você quer saber. Edu, dá licença comigo. Edu, Oi, Radal, tudo bem? só complementar que a Cris falou aí. Há uma passagem onde fala que Jesus tinha assinado a sua condenação. Na verdade, quando ele fez todo esse ato, né, de falar de forma enérgica, já havia um plano preparado para isso. Foram as próprias pessoas que ali vendiam que começaram a derrubar as coisas para culpar Jesus naquele ato, né? Então, na verdade, foi tudo uma coisa planejada, que nem hoje a gente vê hoje em dia, os camelô. De repente, eles saem todos correndo, quando a fiscalização chega, esparrama tudo, derruba das outras coisas. E lá foi feita a mesma coisa. Foi planejado, porque já tinham falado, Jesus assinou a sua sentença. Então, foi tudo armado. E eu também estranho muito falar assim que a casa de Deus, porque lá era um lugar rico, poderoso, cheio de coisa de ouro, dessas coisas. E nós sabemos que a casa de Deus está em todo lugar. Está no monte lá onde das videiras, está tudo no lugar, né? Então não sei o porquê, desculpa a minha ignorância, o porquê Jesus ia defender um local onde só tinha poder e riqueza. Se a casa de Deus é em todos os lugares. É só isso, desculpa de me intrometer aí. Não, por favor, a ideia é essa, é justamente discutirmos, trazermos as ideias aí para ajudar a pensar a respeito do ensinamento de Jesus, né? Alguém quer comentar em cima do que o Radal colocou? Eu, Edu, e pessoal, né, no tocante a isso que o Radal falou, é muito interessante a observação que ele fez, né? Ele só foi naquele templo porque o templo era o que na época se conhecia como casa de Deus, né? Então, eles ainda naquela época, o conceito deles de a casa de Deus ser em nossos corações, né?
nós sermos templos divinos ainda não era do alcance de todos, mesmo eles com as escrituras lá. E outra coisa que é muito interessante é isso que a Cris observou, né? Das promessas, porque hoje em dia, transportando esse ensinamento para os dias de hoje, nós ainda comercializamos de uma certa forma, né? Com as promessas que a Cris disse. Não é? Nós ainda tentamos essa barganha. Então, são coisas assim que a gente nunca pensa nisso, mas é uma coisa quase que automática na gente. Que nós aprendemos que fazer promessa é válido, né? Nós nunca pensamos que nós estamos fazendo como, né, esses vendilhões, comercializando isso. É interessante mesmo, né? Viu? Você sabe Uma que... negociação com Deus, né? Posso falar um pouquinho? Sim. O pouquinho que eu consegui pesquisar, quanto ao templo que o Radal falou, eles tinham muitos deuses na época. E Davi ia erguer o primeiro templo de um Deus único. E ele conseguiu, ele guardou o terreno, ele guardou todo o material, mas ele não construiu, não deu tempo. Quem construiu foi Salomão. Talvez pelo entendimento que eles tinham na época, que era muito diferente do nosso. Tanto que esses vendilhões estavam lá, porque na época ainda se faziam oferendas de animais para matar. E aí, o que acontece? O pessoal tinha uma dificuldade muito grande com o transporte. Isso tudo eu estou falando que eu li. Eu não. O pessoal tinha muita dificuldade para levar os animais ao templo. Então, o que aconteceu? Os oportunistas, que eram os vendilhões, aproveitavam para vender lá na porta, porque o pessoal ia preferir comprar ali na porta e fazer a oferenda do que levar do que eles tinham. No texto que eu li. Só que estava errado, é claro, né? Estava aí tudo errado, porque não precisavam. Na época, acho que eles ainda entendiam que haveria necessidade de oferendas. E ofereciam animais para sacrificar. Isso era muito pior do que ter um templo construído com ouro. E um monte de gente em volta passando fome. Mas se você trouxer os dias de hoje, não existe isso. Ainda existe um monte de gente que ainda acredita que ele precisa ser, por ser a casa de Deus, a necessidade que seja uma construção suntuosa, e ainda pedem as oferendas como se fosse para Deus. Ainda dentro de muitos lugares se vende a salvação. E a gente sabe disso. Isso é público e notório. Ainda são as pessoas que estão precisando passar por isso, ou, não sei, o entendimento, a evolução, o que é de cada um. Ainda existe até hoje. Isso mesmo. Muito bem. Edu, fecha o microfone de quem não está falando. Eu estou tentando. Porque está dando eco. Deu eco, né? Eu tentei. Bom, e o que vocês enxergam por detrás desse ensinamento de Jesus? O que ele quis ensinar nas entrelinhas para nós com essa postura? O que vocês apontariam em complemento que a gente já falou alguma coisa na outra reunião? Porque a gente sabe, né, que as passagens de Jesus são sempre muito significativas, tem muitos significados, né, para que a gente possa dali extrair o ensinamento conforme o nosso degrau evolutivo, né? Então, nós sempre encontramos um ensinamento em suas passagens. Quem que destacaria alguma coisa aí? Posso falar, Edu? Tá me ouvindo? Posso. Rita?
Isso. Voltei para o celular porque a minha conexão no laptop está caindo muito. Estou ouvindo bem você. Olha, eu acho que as reflexões que a gente tem sobre esse tema é bastante coerente com a questão de pensar o que é que a gente está fazendo no templo dos nossos corações, né? O que que a gente está fazendo com os nossos eventos dentro do Fraternidade, dos nossos médiuns? Será que a gente não está trazendo nenhum personalismo e fazendo comércio de alguma vaidade nossa, né? Vocês conseguiram ouvir? Ouvimos sim, ouvimos sim. Não, muito pertinente o que você colocou. É uma indagação que a gente tem que fazer, né? Sim, refletir um pouco, né? Sabe, principalmente também, que nem nós falamos do comportamento, né, de Jesus, que ele era manso, né, um espírito iluminado, mais perfeito que a gente conhece, né, que com certeza não tinha nenhum desses sentimentos que nós aqui, né, temos, que raiva e falar bruscamente, né, por conta da lei do progresso, mas nós também temos um pouco dessa atitude, né, que tanto a gente fica, se nós observamos isso, e isso é tão importante para a gente, como é a nossa postura dentro da nossa casa? Será que nós também não estamos sendo indulgentes para aqueles outros frequentadores que ainda não se portam como a gente, sabe? Como nós estamos vendo, será que nós estamos falando assim, nossa, olha aquele lá, não tá, por que que ele não fica em silêncio na hora que tem que ficar? Olha como ele está vendo isso daí, ó, está falando coisa que não é certa dentro da casa espírita, né? Muitas vezes nós também usamos esse tipo de rigor, né? Mesmo, sabe, esse comportamento, não estamos sendo indulgentes, não estamos nos comportando como Jesus fala, né? Vamos entender a capacidade, o momento evolutivo de cada irmão nosso, né? Dentro da casa espírita. Então, nós já temos essa possibilidade, né? De enxergar. É isso mesmo, Cecília. Né? Até quando a gente pensa em quem está indo pela primeira vez na nossa casa, como é que eles enxergam tudo que é feito, né? Porque a gente tem ainda um péssimo hábito, às vezes, de olhar com um olhar crítico, e a gente tem que estar preparado para isso, para entender até como a gente está passando os nossos ensinamentos, o nosso amor, né? Como é que isso tá sendo visto para quem está chegando na nossa casa. Muito bem, muito bem. E outra coisa que acho que é legal a gente verificar também, né? É a gente se colocar ali na posição de Jesus naquele instante. Era ele, né, perante uma multidão. Tinham soldados ali, como foi falado na última reunião, né, que mantinha a ordem. Todo aquele sistema estabelecido. E eu acho que chama muito a atenção e também acaba sendo uma exemplificação para nós a coragem dele de se manifestar, né? E defender aquilo que a sua ideia naquele momento, né? Então, assim, era no meio de uma situação ali que era tão somente lucro, ele levou a palavra de Deus e, para isso, ele utilizou de muita coragem, de muita iniciativa, né? Eu acho que também é um exemplo aí que a gente tem que perceber na lição dele, vocês não acham? Com certeza. Mas considerando também
que todos nós temos a centelha divina já dentro de nós, significa que a casa do Pai é interna. E para nós podermos cuidar bem da casa do Pai, que é um local onde vão vários, a nossa interna, eu acredito que tenha que estar mais purificada. Porque o orar e vigiar entra aí. Não adianta só o orar. E você, se não vigiar, o que você vai ter? Os vendilhões, as promessas, e tudo mais vai tomar conta de uma região que deveria ser tida como sagrada. Não é? O vigiar, os pensamentos de nós, não dos outros. Se nós fizermos isso, é meio que automático que todas ao redor vão acostumar com isso e acabam seguindo algum tipo de exemplo, seguindo o que... Você sabe que eu não faço fofoca. Quem vai vir contar fofoca para mim vai perder a viagem. Um exemplo. Então, essa pessoa já sabe, para ela eu não conto. Então, a gente acaba meio que doutrinando o nosso redor. Mas para isso a gente tem que doutrinar a casa do Pai interna aqui. Só a externa não adianta. Exatamente, começa dentro de nós, né? Uhum. Muito bem. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem ter mais 5 minutinhos. Depois a gente precisa ir para as vibrações. Vocês não vão falar, eu vou falar. Outra, também estudando o tema, eu achei uma coisa que é interessante, né? Para a gente entender um pouco essa ascendência moral, a força disso, né? Afinal de contas, o que é isso? Por que isso assusta as pessoas? Por que isso faz com que as pessoas recuem, né? E isso eu fiquei me perguntando e procurando encontrar alguma instrução acerca disso, né? E cheguei a uma conclusão interessante, né, pelo que eu andei estudando, que é o seguinte, né? A verdade por si só, quando ela chega num meio onde só se tem mentiras, né? Ela é dura. Ela é dura. Então, quando uma pessoa traz ali a verdade, no caso a verdade divina, isso incomoda todos que estão ali, né? Isso causa um rompimento, uma destruição, um incômodo para tudo que está estabelecido até aquele momento. Então, a conclusão que eu cheguei é que a ascendência moral tem muito disso. A partir do momento que aquele que a detém só nos traz a verdade, na verdade, né, na realidade, é essa verdade que causa toda essa força. Né? Porque contra a verdade ninguém vai, não é isso? Contra a verdade ninguém consegue argumentar. Então, um pouco que eu vi foi isso. Eu quis compartilhar com vocês, que eu achei interessante. Mais alguma coisa ou não? Vocês estão muito quietinhos hoje. Vocês são mais falantes. Eu tenho eco, muito eco. Ah, você está muito eco mesmo, viu, Maria Augusta? Você está com 2 usuários aí, não sei por quê. Pois é. Deixa eu tentar derrubar um aqui. Espera aí. Pronto. Ranquei meia de você. Tenta falar agora. Liga o microfone. Não está ligado. Um defeitinho seu aí. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou podemos ir para as vibrações? Esgotamos o tema? Esgotar nunca esgota, né?
Nós estudamos bastante ele, né? Acho que deu para tirar muito da... Eu só queria fazer uma colocação final. Nós fizemos uma reflexão interessante sobre nós mesmos, sobre os espíritas, sobre o tempo, mas a nossa volta na sociedade, essa coisa da mercadoria da fé, é uma coisa séria, se for pensar. Na atualidade que estamos vivendo, eu não vi isso, mas a minha mãe comentou de pastores falando em nome de Deus, vendendo álcool gel, uma quantidade mínima por R$30. E também vendendo, agora isso aí eu li a reportagem, a semente que promete a cura do vírus. Então, essa energia que Jesus usou não foi à toa, não. É muito sério isso. Infelizmente nós temos isso ainda, né? Nós assistimos esse tipo de coisa, é muito triste, né? Mas, pelo que eu noto, cada vez mais isso é repudiado, né? As pessoas parece que não estão aceitando mais isso passivamente. E acho que cada vez mais isso não vai ter mais espaço. Eu espero que sim, esperamos, essa é a tendência. Sim. Mas ainda se assiste muito mesmo, né? Infelizmente. Porque ainda tem quem compre, né, as ideias, mas aos poucos vai desmascarando as pessoas que são ligadas a esse tipo de atitude. Uhum. Muito bem, acho que é isso, né? Cecília, fiz direitinho? Conduzi certo o pessoal aí? Só falou menos hoje. Então, acho que a gente pode ir para... Nós estamos em menos também hoje, né, na sala. A gente pode ir para as vibrações, depois relaxamento, né? Antes disso. Uhum. Então, podemos seguir. Quem vai fazer as vibrações é a Nel, né? E o relaxamento é a Cris. E no relaxamento tem o passe coletivo também, né? É isso? Fluidificação de água. Muito bem. Depois o Marcelo encerra para a gente. Vamos lá. Então vamos acalmando os nossos pensamentos, nosso coração, o nosso corpo físico, de maneira bem confortável. Vamos nos ligar no único propósito de vibrar, de doar um pouco daquilo que muito recebemos, com muito amor, carinho, respeito. Vamos envolver o nosso planeta em luzes de gratidão, de amor, de respeito. Vamos vibrar por um planeta mais saudável, com águas mais limpas, com o ar mais puro, com o solo mais rico. Vamos vibrar pelo respeito aos animais, pelo verde, abundância. Vamos vibrar por ser humanos, nossos irmãos, mais consciente em relação a essa morada. Vibremos também por todos o que sofrem com os efeitos da pandemia. Vibremos fé, coragem, esperança. Vibremos pelos profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, pela esperança, coragem, fé, pela saúde de cada um,
também pelos trabalhadores responsáveis pelo sepultamento dos irmãos desencarnados, pela sua saúde, pelas suas famílias. Vibremos por todos os hospitais, vibremos luz para esse local que acolhe e ameniza as dores físicas. Vibremos pelo acolhimento dos nossos irmãos desencarnados no mundo espiritual. Vibremos pelos nomes trazidos à nossa reunião nesta semana. Vibremos por uma causa ou por um nome em particular. Vibremos pela nossa casa, Fraternidade Espírita Evangélica, por todos os trabalhadores, pelos alunos, pelos assistidos. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, nossos animais, enfim, todos os nossos companheiros de jornada, amigos, colegas. Vibremos pelas águas dos nossos lares e vibremos, enfim, por nós mesmos, que possamos passar esse momento com serenidade e sermos sempre perseverantes na nossa reforma íntima, na nossa busca pela verdade. E que assim seja. Graças a Deus. Vamos agora nos preparar para recebermos as energias necessárias de nosso fortalecimento. Continuemos tranquilos, serenos, vamos nos sentar confortavelmente, manter os nossos olhos fechados e vamos liberar dos nossos corações paz, amor, saúde, alegria, perdão e todos os bons sentimentos que contemos. E vamos transformando-os numa imensa luz. Uma luz suave, acolhedora, mas muito brilhante e vibrante, que nesse momento está nos envolvendo. Ela vai entrar pelo topo da nossa cabeça. Ela está revigorando cada órgão que ela encontra. Está descendo, alcançando coração, rim, pulmões, fígado. Todos os órgãos estão sendo revigorados nesse momento. E ela está alcançando agora ossos, músculos, nervos, articulações, renovando todas as energias do nosso organismo. Estamos nos sentindo tranquilos, calmos, acolhidos, relaxados, seguros. E nesse momento, vamos nos transportar a uma linda praia de areias claras, um mar azul esverdeado e um lindo entardecer. Uma leve brisa bate em nosso rosto
observando tudo, sentimos a presença de Deus, a sua grandeza, todos os presentes, bênçãos, oportunidades e possibilidades que dele recebemos todos os dias. Nos sentimos agradecidos, felizes. E para fazer uma pequena higienização, vamos agora nos livrar, de certa forma, das nossas aflições, das nossas incertezas, dúvidas, e como que colocando-as no centro de nossas mãos, como se fossem papéis amassados. Vamos segurá-los, colocando os problemas nas mãos e de frente para o mar, na brisa, abrindo os braços, abrimos as mãos e entregamos para Deus, para a natureza, essas nossas aflições, que haverão de nos retornar com mais amor, com mais certezas, fortalecendo nossa fé, nossa esperança, nos trazendo sabedoria, paciência e compreensão. E agora, junto da espiritualidade superior que acompanha a nossa reunião, vamos vibrar mais uma vez pela fluidificação das águas que deixamos aqui ao nosso lado e todas as águas dos nossos lares, vibrando com eles, para que nelas sejam depositados os fluidos, as energias, os medicamentos que nos forem necessários para o fortalecimento. Vibremos com eles também, para que agora seja dado o passe em cada um de nós, nos sentindo fortalecidos. Vamos receber todas essas energias que nos recompõem e fortalecem. E assim, nos sentindo revigorados, vamos voltando aos poucos, mexendo os pés, as mãos, e vagarosamente vamos abrir os nossos olhos. Que assim seja. Ainda unidos mentalmente e com os conhecimentos aqui compartilhados, agradecemos a espiritualidade pela oportunidade de nos sentir mais próximos e unidos no amor de Deus e do nosso Mestre Jesus. Que possamos estar todos juntos na próxima semana, dando continuidade a esse estudo tão importante em nossas vidas. Que assim seja. Muito bem. E aí? Uma boa reunião, né? Muito bom. Semana que vem nós já temos até um próximo tema definido, né, Cecília? Você lembra qual que é? Nós vamos continuar estudando esses temas que nós não temos o hábito de estudar lá na casa, né? Temas mais... É o capítulo 23, Edu, moral estranha. Mas qual dos itens no primeiro, Então, é isso? É o primeiro que tiver, O primeiro é aborrecer pai e mãe, né?
Ser pai e mãe. Então, conforme, né, até você sugeriu, cada aula a gente estuda um tema. Vocês acham que é bom, né? Eu acho que é melhor, porque senão tem que fazer esse gancho todo no começo, esse resumo, e eu acho que quebra um pouco a dinâmica do estudo. Acho que eu vou ter que colocar numa aula, um encontro só, né? Isso. Tá. Tá certo? Então, todos estudem e tragam subsídios, tá? Importante. Trechos, artigos, aquilo que vocês quiserem para enriquecer os estudos, tá bom? Muito bom, Edu. Combinado. Bom, então agradeço a todos aí, que todos tenham uma boa noite e até amanhã. Não esqueçam amanhã, hein? Boa noite, até amanhã. Tá? Boa noite. Durante o dia lá, de novo. Boa noite. Boa noite. Você vai fazer o convite amanhã, né, do seminário? Oi? O convite para o seminário você vai passar amanhã, né? Boa. Tá. Eu acho que eu já até passei essa, mas eu vou passar de novo. Passei, não passei?